Estamos ao vivo para todo o Brasil. Aliás, para todo mundo, né? Assim espero. Boa noite a todas e a todos. Eu estou muito feliz hoje porque convidei aqui dois ilustres que dispensam apresentações, né? Hoje eu tenho a honra de, pela primeira vez, ter o professor Eduardo Sabag aqui. O professor Pedro já esteve aqui mais de 20 vezes, né, Pedro? Pedro já está aqui, está aqui sempre. Mas o professor Eduardo é a primeira vez, muito feliz. Fui aluno do professor há uns 12 anos, mais ou menos. Aprendi muito. Tenho todas as edições do livro dele aqui, desde sei lá quando. Desde sei lá. E o fato dele ser doutor em português, em língua portuguesa também, sempre me chamou muita atenção, porque eu sou um apaixonado por português. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. E o professor Eduardo Sabag, ele é doutor em Direito Tributário e língua portuguesa pela PUC de São Paulo. Ele é mestre em Direito Público e Evolução Social pela UNESA, do Rio de Janeiro, também é advogado. Professor Eduardo Sabag, seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado por sua presença, é uma honra estar aqui. E o professor Pedro também dispensa apresentação, mas eu vou só para cumprir um protocolo, né, Pedro? O professor Pedro Anan Júnior, também muito conhecido, ele é advogado, ele é especialista em direito, ex-conselheiro do CARF, ex-conselheiro do Conselho Municipal, né, Pedro? De Tributo, São Paulo. Então, assim, tem uma bagagem também, os dois têm uma bagagem imensa. Eu estou falando um pouco mais para o pessoal ir entrando aqui, daqui a pouco começam as perguntas. E a nossa... Seria uma afirmação, mas depois eu vou colocar um ponto de interrogação. Então, a pergunta é como iniciar nessa turbulenta advocacia tributária, né? Alguns dizem, nossa, eu preciso ler todos os manuais. Outros dizem, mas eu preciso saber de muitas leis que eu não entendo nada. Outros dizem que eu preciso saber muita contabilidade. Outros dizem, bom, eu não vou dar meu pitaco, eu sou aqui só um apresentador. Eu vou passar a pergunta aos dois que inquestionavelmente entendem do assunto. E, primeiramente, né, Pedro, vamos passar a palavra ao convidado, porque Sim. é a grande estrela da noite. Com muita felicidade. Professor Eduardo Sabag, por favor, vou passar a palavra para você. Já com a pergunta para a gente iniciar. Como iniciar na advocacia tributária? Professor Eduardo. E antes, né, Sabag, queria que o Sabag contasse um pouquinho da história dele, né, para a gente poder conhecer um pouco também, né, que é importante, né, Sabag? Você tem uma história de vida bastante interessante, que eu acho que para o nosso público poder saber, né? Muito bem, olha, boa noite, doutor João, doutor Pedro, boa noite a todos os amigos que estão conosco, ao vivo, né, como o doutor João disse, para todo o mundo, para todo o Brasil, né? É uma alegria poder falar aqui, participar desse bate-papo e tratar desse tema tão útil para todos que querem, que desejam a advocacia tributária, que é o início dela, né? Afinal de contas, quando pensamos no sucesso profissional em uma determinada área do direito, necessariamente nós deveremos pensar no começo, né, desse projeto, né? E realmente é uma pergunta útil, porque eu penso que haja assim, um caminho padronizado ou relativamente padronizado que deve ser trilhado por todos aqueles que pretendem estar na advocacia tributária, não é? Antes de atender ao pedido do amigo Pedro, que me pediu para falar sobre mim, né? Vamos aí tratar dessa questão mais genericamente. Esse caminho, penso eu, deva passar necessariamente pelo estudo, né? Seria até um contrassenso, eu como professor, aí, com tanto tempo de sala de aula, não homenagear o estudo, né? Como a pedra
principal que vai sustentar essa edificação que é a advocacia tributária. Aí você vai dizer, não, mas o estudo tem que acontecer em qualquer área. Eu conheço. Mas, no caso do direito tributário, há uma liturgia nisso tudo, né? Essa liturgia, a meu ver, ela tem que passar pela especialização, né? Falando naquele momento, imediatamente após a graduação, né? Especialização em direito tributário. Então, ali, o aluno ele vai ter o primeiro contato mais sofisticado, mais técnico com o direito tributário, numa abrangência, muitas vezes, sensivelmente maior do que aquela visão da graduação. Eu digo sensivelmente porque há graduações em que o aluno ele tem 6 meses só de direito tributário. Há faculdades em que ele vai ter 1 ano, há faculdades em que são raras, né? Ele vai ter mais de 1 ano de contato com a matéria. E contato não significa aprendizagem, ele pode ter tido uma experiência ruim na faculdade, né? Então, assim, a especialização, digamos, é um investimento em que há um comprometimento maior do corpo docente com aquela disciplina, e aí ele vai passar ali a ter o convívio com a matéria. Então, ele vai estudar a Constituição, ele vai estudar o CTN, ele vai ter contato com matérias do nosso dia a dia, como o planejamento tributário, a contabilidade tributária. Ou seja, esse estudo prévio é fundamental. Para além disso, para resumir, né, porque a trajetória, penso, não ser curta, ele deverá, sim, investir em cursos menores, talvez, em que ele possa investir as suas fichas naqueles tributos que transitam com maior expressividade no dia a dia do advogado. Então, ele precisa estudar imposto de renda, ele precisa estudar ICMS, ele precisa estudar ISS. Então, eu recomendo que depois desse primeiro contato, que é a especialização, que é a pós-graduação lato sensu, que ele invista recursos, né, sempre no estudo, para que ele possa melhorar a sua visão de ICMS, de imposto de renda, do ISS, e as contribuições que transitam na órbita federal e permeiam aí a arrecadação do dia a dia da União. Quer dizer, você tem que estudar PIS, você tem que estudar COFINS. Então, continuando. Depois, você precisa continuar no estudo e participar dos eventos. Então, você precisa estar nos congressos, você precisa estar nos simpósios. Então, tudo isso vai formando uma base teórica e de conhecimento da matéria que eu reputo fundamental para a advocacia. Agora, quando nós falamos advocacia, em qualquer área, existem alguns desafios. E esses desafios, eles precisarão ser vencidos. Então, o primeiro deles é o quê? Você conquistar o cliente. Quando eu digo conquistar, o verbo não é despropositado, porque os clientes existem, só que com a quantidade de advogados que hoje se habilitam a concorrer, que podem ser bons, podem ser excelentes, podem não ser muito, muito bons, né? O cliente pode não saber distinguir e você está nessa disputa. Então, realmente é uma conquista. E aí a conquista ela passa pelo quê? Pelo seu conhecimento, pela sua autoridade, pelo seu currículo, né? E passa por algo que dificilmente se fala nas faculdades de direito e que eu vou aqui dividir com vocês a minha sinceridade. Passa pela condição de se fazer uma boa venda. Olha que coisa maluca, nós estamos aqui falando de direito, eu nunca ouvi falar em venda em faculdade de direito, nunca ouvi falar em venda. Agora, quem quer advogar, a meu ver, vai ser um vendedor do conhecimento. E nessa competitividade absurda, quem vender melhor poderá fisgar aí o cliente, né? Então, para resumir, que eu não quero aqui monopolizar a minha fala, né, porque ela é a menos importante, estou do lado aqui de nomes incríveis como Pedro e o próprio Dr. João. Então, assim, conhecimento fundamental, especialização, cursos
específicos, imposto de renda, ICMS, PIS, COFINS, não é? E nós estamos falando você treinar a venda, né? Que é muito importante nesse atendimento do cliente para você convencê-lo de que ele deve investir recursos na prestação do seu serviço, tá? Então, assim, é claro que virão outras ideias, eu vou retomar os pontos que forem aqui lançados. Então, é isso, para a gente começar. Muito bom, professor. Agora, como o Pedro tinha pedido, e eu também vou querer ouvir o Pedro também, óbvio. Embora eu já saiba algumas coisas do Pedro, eu quero, né, que para todo mundo possa compartilhar também. Como é que foi o seu início, professor? Como é que foi o início da sua caminhada? Olha, como o Pedro disse, por favor. O Pedro disse que é interessante. Eu acho que assim, eu acho que tem coisas interessantes, outras menos, mas eu vou dividir então um pouquinho da minha história, né? Eu entrei na faculdade de Direito com 17 anos, me formei com 22. Eu cursei Direito na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Hoje eu até contava para os alunos em sala, na sala de aula do Mackenzie, né, onde eu leciono, falava para eles que como foi assim difícil eu ter feito o vestibular naquela época, porque vinha de uma família de poucas posses e não tive acesso a bons cursinhos preparatórios, e a prova da FUVEST, todos nós sabemos que é uma prova bastante agressiva, bastante difícil. Mas na época eu fiz um investimento em mim, que foi o quê? Eu vou me garantir em uma matéria, e essa matéria, pelo edital, a depender da nota, ela poderia me jogar lá na frente, que foi a matéria redação. Eu sempre tive uma certa facilidade para escrever, já estudava bastante português nos tempos de escola pública, né? E aí fiz essa aposta e deu certo. Eu não me saí muito bem nas matérias, física, matemática, inglês, não me saí bem, quer dizer, não tinha nota para passar na FUVEST, mas como eu tirei a nota máxima em redação, que foi a nota 10, né, eu fui projetado assim incrivelmente para os primeiros lugares da lista, e eu consegui entrar na faculdade. Então, essa foi uma vitória assim, muito grande para mim, porque vindo do interior de Minas Gerais, eu sou nascido em Guaxupé, que é uma cidadezinha muito pequena, muito modesta. É uma coisa curiosa, porque o mundo avançou muito. Nós estamos falando, eu cheguei em 92, né, em São Paulo, estamos falando de 30 anos. 30 anos atrás, você pegar uma cidade a 300 quilômetros daqui, de São Paulo, onde eu estou, significava a mesma coisa que Sydney, na Austrália, para o Brasil. Ou seja, era outro país, outro mundo. Hoje, não. Hoje está tudo muito próximo, né? Tanto é que nós estamos falando aqui para o mundo, não é? Agora, há 30 anos, nem celular havia. Quer dizer, você vencer 300 quilômetros era uma coisa... Por isso que eu considero uma vitória grande que eu tive, uma das vitórias assim que eu acho mais bonitas da minha parte. Assim. Aí fiz a faculdade. Aí, antes de me formar na faculdade, eu entrei no escritório de advocacia para ser estagiário. Aí vocês sabem bem que não se ganha bem, né, como estagiário. Aí eu falei, preciso arrumar um jeito de ganhar dinheiro. E quero ganhar dinheiro antes de me formar. Aí saiu um concurso, que era para ensino médio, na época. Falei, poxa, como eu não me formei, vou prestar. E era um concurso. Aí eu fui me inteirar, falei, mas eu não vou passar nisso aqui, porque isso aqui é muito difícil. Era o concurso para a Receita Federal do Brasil. O cargo, na época, era técnico do Tesouro Nacional, antigo TTN. Hoje, esse cargo é de nível superior, ele é o analista da Receita Federal, né? Aí eu conversei com meu pai, que era uma pessoa saudoso, papai, né? Uma pessoa muito esclarecida. Ele falou assim, se você prestar esse concurso, você não tem a menor chance. Meu pai era muito franco, assim. Falava, porque são 300 candidatos para uma vaga. Como é que você vai prestar isso aí? Você tem que prestar uma outra coisa. Eu falei, eu vou. Aí estudei uns 4 meses,
era realmente muito complicado assim o edital. E aí eu consegui passar na Receita. Então, assim, quando eu me formei, eu já estava ganhando muito bem, porque o cargo de analista e o cargo de fiscal são cargos que têm uma remuneração acima da média do serviço público, né? Então, eu me formei numa condição assim bem privilegiada, eu considero. E aí eu fiquei na Receita durante 10 anos. Agora, por que eu estou contando isso? Porque foi naquele momento que eu estudei direito tributário. E aí, doutor João, doutor Pedro, assim, com quem que eu aprendi o direito tributário? Né? Com quem que eu comecei a ter as primeiras lições de direito tributário? Isso que eu falo para os alunos ficarem animados. É assim, ó, eu aprendi comigo mesmo. Eu tive as primeiras lições comigo. Eu estudei direito tributário. Sabe por que eu falo isso? Longe de me regozijar aqui, é para mostrar que todos nós podemos aprender a matéria. Eu não tive professor, eu estudei por conta da matéria. E aprendi para fazer a prova, e é claro que de lá para cá nunca mais parei de estudar. E aí, nesse ínterim, na Receita, eu achei por bem começar a minha atividade, a minha atividade acadêmica. Então, comecei a lecionar na Receita e comecei a fazer as minhas pós-graduações, né? E as coisas foram aumentando, e chegou um momento que eu não conseguia mais dar conta da Receita. E olha que eu fiz algo assim estratégico. Saiu um concurso interno, Pedro. O Pedro, que é grande amigo, me conhece há tanto tempo, saiu um concurso interno na Receita. Aí esse concurso interno era assim, ó, você quer sair da sua vida, de trabalhar das 9 às 18 e quer ir para o plantão? O que é o plantão? O plantão você trabalha em aeroporto, você trabalha em porto, né? E aí você entra às 22 horas de um dia e sai às 22 do dia seguinte, e folga 3 dias. É o regime de 24/72. Existe até hoje, né? Nesses aeroportos e portos. E aí eu falei, oh, é isso aí que eu quero para mim. Porque aí eu era solteiro, não tinha grandes compromissos, era só trabalhar e curtir a vida, né? Então eu falei assim, eu quero esse regime de trabalho, porque aí eu trabalho 24 horas para a Receita e os 3 dias eu vou trabalhar para mim. Então eu era solteiro, eu trabalhava todo dia, mas é claro que eu me divertia também. Então eu fiquei uns 5, 6 anos da Receita no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. E eu trabalhava 24 horas. Isso lá, né, há 20 anos, né? E aí eu consegui expandir a minha atividade fora da Receita de tal modo que chegou uma hora que eu tive que tomar uma decisão difícil. Sabe qual foi? Foi deixar uma instituição assim pela qual eu nutro grande apreço, né? Grande admiração, fiz assim maravilhosas amizades lá e tem muita saudade, aliás. E aí, mas não me arrependo da decisão que eu tomei, que é uma outra coisa que eu passo para os alunos. Quando a gente vai tomar uma decisão difícil, a gente tem que se preparar para ela, tem que se planejar. Chamamos planejamento. Se você não planeja para uma decisão, a decisão não se chama decisão, chama-se loucura. Loucura. Então, aquilo ali, qual a diferença? Foi loucura ou foi decisão? Foi decisão, porque eu planejei. Então, eu não me arrependo da decisão, porque logo que eu saí, eu passei a ter exatamente o que eu havia planejado. Então, aí eu já estava com a carreira acadêmica com bastante velocidade, e aí lecionando, palestrando e escrevendo. E a advocacia eu pude dedicar, porque quando nós estamos no serviço público, todos sabem que há um impedimento para a nossa atividade advocatícia, né? Aí eu pude me dedicar integralmente. Então, assim, de lá para cá, eu deixei a Receita em 2005, quer dizer, já faz bastante tempo. De lá para cá, eu venho me dedicando à advocacia, ano após ano, sempre com paciência, né, Pedro e doutor João? A advocacia é um negócio assim, ó, não é para afoitos, né? Às vezes os alunos terminam a faculdade e já falam assim, ó, eu quero advocacia tributária, que eu vou ficar rico
vou ficar rico em 2 anos, né? Já vou estar... Eu falo, ó, esqueça. A advocacia é o quê? Ó, tijolinho sobre tijolinho, você trabalhando bastante, você estudando bastante, e você conquistando o cliente, e depois que você conquista o cliente, você vai ter que lutar por manter o cliente, né? Porque o cliente pode não querer ficar com você, pode... Então, nós temos uma série de desafios, né, na advocacia tributária. Mas é uma área maravilhosa, que eu recomendo, acho uma área muito promissora, porque há oportunidade para muitos, né, ainda. Não estamos falando de uma área superlotada, né? Mas é uma área que requer pessoas que gostam de estudar. Por quê, doutor João? Porque nós estamos falando de uma legislação que ela é amplíssima, ela é dinâmica, ela sofre atualizações que são recorrentes, e isso exige do advogado tributarista bastante ânimo para os livros, tá? Então, basicamente, essa é a minha história, Pedro. Uma história bonita como a de vocês, né? Então, assim, não vejo nada demais. O que eu posso, assim, espremendo aqui, ó, espremendo a minha história, sabe uma palavrinha que talvez saia disso tudo? É, assim, a capacidade a paciência. Como mineiro que sou, viu, João? Eu sou mineiro, a gente conta causo, né? A gente pode... O mineiro é paciente. Então, nós devemos ter paciência, acima de tudo, na advocacia, porque é isso que faz aí o retorno ideal na prestação do nosso serviço. É isso. Muito bom, muito bom. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, e isso é muito presente nas suas obras, até porque você tem obras sobre português também, né? Português Sim. jurídico. O seu interesse pela escrita. Basta Certo. ler seus livros que a gente nota, né? E você disse, por exemplo, que você passou do vestibular exatamente porque você se concentrou tanto naquela redação que ela foi o diferencial para a sua aprovação. E Exato. certamente não é só para a redação, é para a vida, né? Eu tenho esse hobby, eu faço aula particular de filologia Olha que legal, há parabéns. 10 anos. Parabéns, hein? Eu tenho um professor que tem 84 anos, ele é professor aposentado aqui da UF, o nome dele é Carlos Laete de Oliveira, não sei se você já ouviu falar. Ele tem uma gramática orgânica do português. São 6 volumes, assim. E eu fiquei uns 8 anos só estudando análise sintática. Olha que coisa de doido. Que legal. E eu pensava que isso era coisa de maluco. Assim, que besteira, isso não serve para nada, assim, né? Porque, infelizmente, hoje existem algumas vozes que dizem que isso é bobagem, que não precisa, basta você saber, né, assim, que pontuação não serve para nada, que análise sintática não serve para nada. Só que eu, humildemente, isso me ajuda muito. É uma ferramenta muito forte. Que eu vejo muita gente que vem aqui no escritório, eu quero ser advogado. Tá bom, faz um textinho aqui de 30 linhas. Aí eu vejo que o problema do sujeito não é, ou da sujeita, né? O problema deles não é não saber direito. Eles não sabem é o português, é o lé com cré, que eu digo, né? Poxa, um começo, meio e fim, vamos começar aqui para ver se... nem eu não quero fazer uma pergunta retórica, longe de mim, mas se você pudesse dizer qual é a importância de você ter dado essa atenção ao português na sua carreira, qual foi o diferencial que isso te trouxe, Eduardo? Eu antes de responder a sua pergunta, que é ótima, eu vou contar uma passagem engraçada, não sei se eu já contei para o Pedro. Então, na hora que eu fui escolher o vestibular, eu era um aluno dedicado da minha sala, talvez, né, entre os mais dedicados da turma, né? E aí, realmente, eu estudava bastante português, com pouca idade. Só que eu estudava também, sabe o quê, doutor João?
eu estudava muito matemática, mas muito mesmo, mas muito matemática. A ponto de eu, com 12, 13 anos, já começar a ganhar um dinheirinho, porque eu dava aulas particulares de matemática para os meus colegas que iriam ser reprovados. Aí as mães batiam lá na porta da minha casa, é aqui que mora o Eduardo. Aí eu saía, uma criança, né? Aí a mãe falava assim, você que estuda com meu filho, aquele lá que não estuda nada, que está me dando trabalho, você vai ter que resolver a vida dele. Eu falava, mas como? Você vai ter que dar aula particular para ele. Aí que me ocorreu, eu falei, mas... Aí, antes de pensar, a mãe falava, não, eu vou te pagar, tal. E aí, eu comecei a ganhar um dinheirinho com aula particular, e não é que eu fiquei bom em matemática, mas, olha, bom mesmo. Aí vem a história engraçada. Quando eu fui fazer a inscrição, lá com 17 anos, né? A inscrição na FUVEST, Pedro, aí ou eu vou fazer direito, ou eu vou cursar matemática. Eu queria matemática, mas nem engenharia. Eu vou dar aula disso aqui, eu gosto, e eu sei explicar bem. Um outro programa que a gente pode fazer aqui, a gente faz de equação, faz de trigonometria. Não vai ser divertido, eu te ajudo aí, viu, doutor João? Não tem problema. Não é geometria, vai ser um barato. Então, aí eu fiquei na dúvida, eu chamei meu pai, olha o meu pai aparecendo aqui de novo. Aí eu falei assim, papai, seguinte, eu estou na dúvida aqui, se eu vou cursar direito ou matemática. Aí meu pai, uma pessoa preparadíssima, né, virou e falou assim, vocês vão entender a brincadeira, hein? Não vão ficar ofendidos, não, quem é da matemática aí, é tudo a brincadeira. Mas aí meu pai falou assim, você tem que escolher direito, porque se você escolher matemática no Brasil, vai ser a forma mais fácil de você depender de mim a vida inteira. Olha que resposta interessante. O que ele quis dizer com isso? Agora explicando. Ele quis dizer o seguinte, que a matemática é, sim, tudo de bom. Só que no Brasil, essas licenciaturas, esses cursos não são reconhecidos como merecem. Então, ele falou, se você for para essa área, você não vai ter o retorno que você merece. Não é? Então, essa é a questão, né? Um país que não valoriza as licenciaturas, né? Ou seja, a meu ver, os melhores da sala, não vamos mudar aqui o nosso assunto, né? Mas os melhores da sala tinham que ser professores. Eles tinham que fazer as licenciaturas para trabalhar ensinando, os melhores da sala. Mas a gente sabe que não é isso. Os melhores da sala buscam o quê? Num país com poucas oportunidades como o nosso, eles buscam os cursos ditos de maior prestígio. Aí, o que nós vamos ter no futuro? Se a gente não tem escola com professor que é o cabeção, né? Esse é o problema. Mas, enfim, eu preciso resolver, viu, Pedro? Até hoje, esse problema meu da matemática, uma hora dessas eu vou desistir de tudo e vou para a matemática. Mas, olha, aqui é só para explicar, então, fazer essa volta. Agora, doutor João, a questão do português, o doutor falou assim, tudo. Se a gente escreve bem e fala bem, as coisas tendem a ficar bem melhores. Por quê? Porque o profissional do direito, ele trabalha exclusivamente com a palavra. Por exemplo, eu entendo de bisturi, sinceramente, eu nem sei como é um bisturi. É porque eu não sou cirurgião, certo? Eu entendo de arquitetura, não faço ideia. Né? Se eu preciso de alguém para construir e tal, eu vou procurar um profissional técnico. Agora, se você me der uma caneta, ou se você me der um microfone, eu acho que dá para fazer um bom trabalho. Por quê? Porque eu sei disso. Eu sei de palavras. Né? Então, qual é a questão? Também não me tomem por mal, ou as minhas palavras um tanto assim, diretas demais. Mas quem vai para a área do direito tem que refletir sobre isso. Você gosta realmente de escrever? Você gosta realmente do português? Você gosta realmente de ler? Porque a nossa área vai exigir exatamente isso, escrever, falar e ler. Então, é algo fundamental. E aí eu vou
fechar aqui o meu raciocínio. Doutor João, é o seguinte, doutor Pedro, nós estamos lidando com uma geração de péssimos leitores. Ou seja, lê-se muito pouco, mas pouquíssimo. Hoje, as gerações que estão vindo, o máximo que essa geração lê, muitas vezes, são as 3 linhas de um WhatsApp. Aí, o que significa? Quando você pega um texto de 10 linhas, você pega um texto de 30 páginas, o próprio cérebro desse jovem não está preparado para essa capacidade reflexiva de enfrentar um texto grande. E aí nós vamos ter um prejuízo descomunal, porque se você lê pouco, você vai ter uma capacidade reflexiva deteriorada, fragilizada. E aí o que tem a ver com o direito? O direito é reflexão, o direito é interpretação. É por isso que você lê um dispositivo do CPC, do CTN, do Código Penal em sala de aula, e o aluno tem dificuldade de entender o que está escrito, porque lhe falta a capacidade de interpretar. Agora, interpretação você compra na feira, eu vim aqui à feira, me dê aí 800 gramas de interpretação. Não é assim. Interpretação você tem que suar a camisa, você tem que ler bastante. Agora, pergunte numa sala quem que está lendo, quem que lê. E quando eu falo leitura, às vezes o aluno fala assim, eu não vou ler Machado de Assis, eu não vou ler essa de Queiroz, essas coisas chatas. Não. Tudo bem que isso daí está na minha recomendação, mas vamos começar ali embaixo. Que tal uma revista? Que tal uma revista? Os alunos não leem uma revista, doutor João, doutor Pedro, uma revista, um jornal. E não tem desculpa, eu não gosto do papel do jornal. Mas está tudo na internet. Então, o que acontece? Você, sem a capacidade que a leitura propicia, você vai ter uma visão menor do mundo. E essa visão menor do mundo, ela fragiliza a capacidade reflexiva do cidadão. E como imaginar um advogado que trabalha com o plano dialético da linguagem, né? A norma é dialética na essência. Como que um advogado ele vai ter uma interpretação fragilizada? Ele não vai conseguir postular direitos, né, dos seus clientes, porque nós trabalhamos exatamente com os dois lados, a dialética. Então, eu penso assim, que a gente tem um longo caminho pela frente. O caminho é, em primeiro lugar, o aluno não tem que se debruçar lá na matéria de crase, de regência, de concordância, é fundamental. Mas, de repente, antes, sabe, doutor João, esse aluno, ele teria que, quando eu falo aluno, assim, todos que querem melhorar a capacidade o posicionamento na nossa área jurídica. Todos têm que aumentar a carga de leitura. É fundamental aumentar a carga de leitura. Aí você tem que começar de modo lúdico. Comece pela revista, comece pelo jornal, comece pela boa literatura, aí sim a boa literatura. Comece pela gramática. Você sabe que escrever bem e falar bem passa por um processo de imitação. Você vai escrever bem se você conviver com quem escreve bem. Você imagina a gente vivendo ali no WhatsApp o tempo todo, você vai reproduzir o que está ali. Agora, imagine você convivendo com quem escreve bem. A sua tendência é reproduzir aquelas construções, aquela forma de explanar, né? Então, passa por tudo isso. Então, para fechar, português é fundamental na nossa área. É fundamental, tá bem? Então, assim, pode ser um lugar comum, mas é algo que tem que ser sempre falado para que esse jovem ele reflita. E eu aqui vou deixar uma ideia, doutor João, que é o doutor Pedro, que são figuras tão influentes aí. Quem sabe um dia a faculdade de Direito não mexa no seu plano pedagógico, né, nas suas disciplinas. Eu considero 2 disciplinas fundamentais para os 5 anos da faculdade. Agora, o Pedro e o doutor João vão se surpreender, porque, de repente, vocês vão achar que é o tributário que tem que estar lá nos 5 anos. Não, eu não sou daqueles assim, vou puxar a sardinha para a nossa mata. Não, mas se eu tivesse o poder de mudar, eu faria o seguinte, curso de Direito. Nós vamos ter 5 anos vamos começar pela matéria não jurídica? Então, vamos.
5 anos de língua portuguesa. 5 anos. Você vai realmente pegar a caneta, pegar o microfone, você vai brilhar. Brilhar, certo? 5 anos mesmo de português, aprendendo tudo. E aí, quer saber, Pedro, a outra matéria que eu acho fundamental para nós, assim, como advogados, né? Pode ser, de repente, um equívoco da minha parte, mas eu deverei ter aí apoiadores, né, que estão nos ouvindo. Eu considero o direito constitucional, né, uma matéria que deve estar assim em todos os momentos da graduação. Aí até o aluno falou, não, mas se acabar o programa, você começa o programa de novo, não tem problema. Duas vezes o mesmo programa de direito constitucional, não tem problema. Mas duvido que vá acabar, porque o direito constitucional ele é realmente um mundo, né? Mas é claro que isso daqui é um lampejo, uma visão, né? Assim, muito pessoal, que eu reputo necessário para que todos assim possam advogar e possam aí trilhar o seu caminho profissional. Doutor João. Pô, fantástico, eu concordo plenamente. Agora o Pedro está muito calado, liga esse som aí. Não, porque né, o Sabag é importante a gente ouvir, né? O Sabag colocar, né? Mas assim, eu estava vendo o que o Sabag falou, né, João? Achei bastante interessante, né? Acho que 4 pontos aqui que a gente tem, né? Primeiro, o estudo, né? Que é fundamental, né? Sem estudo você não consegue desenvolver nada, né? Então, e a gente está vendo que essa geração, né, Sabag, você que convive mais com o pessoal em sala de aula, com o pessoal da graduação, é uma geração que é imediatista, né? É o Instagram, é o TikTok, quer fazer dancinha, quer ficar famoso logo e acha que vai queimar etapas, né? Então, o estudo acho fundamental. Segundo ponto importante, né? O planejamento, né? Planejar é importante. E se você não planeja, não adianta você... E o Brasil, infelizmente, a gente é muito imediatista, né? A gente não planeja as coisas a longo prazo, né? 5, 10 anos. Eu sempre quando eu fazia entrevista com estagiário, eu sempre falava, como é que você se imagina daqui a 5 anos? Como é que você se imagina daqui a 10 anos? E a maioria deles não sabia responder, porque nunca pensaram nisso, né? Você quer ser sócio do escritório, né? Você quer ser juiz, você quer ser promotor, né? Então, esses são pontos, né, importantes, né? Essa questão da venda nessa banca é fundamental. Porque geralmente o advogado ele tem preconceito de vender, né? Então, assim, e o que você falou, quando você vira sócio, né, ou quando você tem o seu próprio negócio, né, você vai virar sócio de um escritório, vai ter o seu próprio escritório, até virar um diretor jurídico de uma empresa, você vai ter que fazer venda, né? Você vai ter que vender seu departamento, vai ter que vender sua área, e geralmente o pessoal tem um preconceito que acha que venda não é uma coisa importante. E né? Porque se você não vende, você não tem cliente, você não gera receita, você não paga a conta, né? E o pessoal acha que é simplesmente ficar sentadinho ali, escrevendo, estudando e desenvolvendo uma tese, só que se não tem alguém que venda a tese, não adianta nada. E eu conheço vários exemplos de grandes escritórios que acabam dando certo, porque você tem um sócio que é o vendedor, que ele é o cara que tem carisma, é o cara que ele consegue vender bem o trabalho, e tem o sócio, o técnico, que é aquele que desenvolve o trabalho técnico, né? Então tem vários escritórios grandes aqui em São Paulo, até médios, que tem esse modelo que funciona. E, infelizmente, não dá para fazer tudo, né? A gente não consegue chutar os 2 pés, né? Então, eu acho que é importante fazer isso, né? E o que você falou é importante, essa questão dos peças dos leitores, né? Eu mesmo, quando eu comecei, eu não escrevia muito bem. Eu fui escrever, né? Tem até os livros publicados, tanto estudar, né? Estudar, escrever. Eu tinha um chefe que era muito chato com português, revisão, então eu mandava as coisas para revisar, voltava tudo rabiscado, né? E tinha que corrigir, às vezes fazia 10, 20 vezes, e eu fui aprender a escrever, né? E a gente aprende. E a questão da oratória, né, Sabag, que é importante, né? E uma coisa que, quando eu conheci o Sabag, viu, João, assim, nós temos um amigo comum, que você também tem, né, que é o Marcelo Magalhães, né? O Marcelo Magalhães me convidou para poder dar uma aula junto com ele na pós da LFG lá de Direito Tributário. Eu não conheci o Sabag, eu conheci o Sabag de fama, né? Porque os meus estagiários fizeram o cursinho, né? E falavam, nossa, o cara é didático, o cara é fantástico, ele tem até o violão que toca a musiquinha para ensinar a gente Direito Tributário. Eu falei, poxa, bacana. E o dia que eu conheci, o que me deixou bastante admirado, que falei, poxa, esse é um profissional diferenciado, é o carisma do Sabag, em relação a se comunicar com os alunos.
né? E os alunos gostarem, adoram ele, né? Tanto é que, né, pelo número de seguidores que o Sabag tem, pelo sucesso que ele faz, de andar na rua, porque se você andar na rua com o Sabag, João, você não consegue andar direito, porque as pessoas param para agradecer. Várias pessoas agradecendo, professor Sabag, isso mudou a minha vida. E até acho que queria que o Sabag comentasse um pouco disso. Você tem ideia de quantas pessoas você já ajudou na vida, Sabag? Em termos de OAB, em termos de aula, porque assim, a pós-graduação da LFG era assim, algo em torno de 13 mil alunos por curso, alguma coisa assim. É muita gente, Pedro. Eu até brinco assim, ó, com os alunos, né? Falo, ó, tem que parar com esse negócio de muito obrigado aí, materializa, muito obrigado. Aí o aluno fala, mas como que eu vou materializar? Não, pode me mandar presente, tudo eu recebo no escritório e tal. Diga, filho. Daí, quando eu virar gerente jurídico, editor financeiro, me contrata nessa. É verdade. Então, assim, a sala de aula ela tem esses dois lados aí interessantes, né? Porque é um local de muita transpiração, né? Tanto é que poucos se candidatam, né, a ter esse árduo trabalho, né? Então, não é fácil você lecionar, né? Então, assim, você lecionar é você ter essa disposição para chegar às 23 horas, né? Todo dia em casa, né? Para usar aqui uma metáfora, né? E viajar muito, né, Saba? Que você viaja muito, né, meu amigo? Viajar demais, né? Então, assim, qual que é a questão? Tem um lado muito bom, que é o lado de você poder difundir o seu trabalho e ter o reconhecimento, né? Nesses 24 anos já de docência, muitos alunos meus já são personalidades, né, do meio político, não é? Já são personalidades acadêmicas, né? Hoje eu já estou naquele ponto em que muitos alunos já são grandes professores, né? Grandes professores, e muitos alunos já são grandes advogados, né? E já são muitos deles juízes, promotores. Então, assim, e como a nossa aula sempre foi Brasil afora, eu tenho essa felicidade de chegar a qualquer lugar do Brasil. Eu brinco, usando o mineirês aqui, que em qualquer lugar do Brasil eu vou ter pouso. O que é pouso? Eu vou ter local para pousar, né? No sentido de local para poder dormir, local para, né? Enfim, é uma metáfora, mas é porque são muitos alunos mesmo, né, conhecidos. Na semana passada, eu estava no Amapá, né? E eu dei um curso lá para os servidores do TJ e para os magistrados, né? Foi um curso, aliás, doutor João, uma capacitação em língua portuguesa, porque eu ministro bastante o curso de português para os órgãos públicos, né? E é muito interessante nesses lugares, assim, quando eu chego, né? Os analistas, muitos deles, os juízes, muitos deles foram meus alunos, né? Então, isso é muito gratificante mesmo, muito gratificante da minha parte. Mas os dois lados foram aqui mostrados. Você tem um caminho bem árduo e, do outro lado, você tem um caminho gratificante. E a docência, não podemos deixar de reconhecer que ela tem um impacto na nossa vida profissional, porque o mote, né, do nosso encontro aqui é para falar da advocacia. Então, é claro que isso vai ter uma resposta na advocacia. Boa parte dos meus clientes aqui no escritório, boa parte dos meus clientes foram meus alunos, que hoje eles são o quê? Chefes dos jurídicos, de empresas, e me contratam como advogado tributarista, tá? Então, assim, é muito difícil chegar um cliente ao meu escritório sem ser pela via dos alunos aí, Brasil afora. Muito difícil. Não, eu vim assim do nada, muito difícil. Então, é claro que, até para complementar o nosso bate-papo, que se o aluno, se o advogado tiver um pendor para ensinar, quando eu falo pendor, ele tem que gostar de ensinar, né? Se ele tiver um pendor, ele pode se dedicar à atividade docente, e aí ele pode buscar a capacitação acadêmica, né? Hoje em dia, para lecionar, é muito importante, mestrado, doutorado, né? Mas, assim, ao mesmo tempo que é importante, aqui, ó, prepare o bolso, porque esses cursos no Brasil são bem caros, né? Eu até brinco assim, que se for somar o que eu gastei até hoje, Pedro e doutor João, com tudo que eu investi na carreira acadêmica,
Assim, se colocar no papel, só não, quem fosse começar não começaria, né? Então, assim, é algo que custa bastante no Brasil, mas é algo que, para quem vai para a atividade docente, é fundamental. E pode haver um retorno na área profissional. Tá? Então, eu acho que é um link importante para nós, falarmos da advocacia tributária, né? Você poder ensinar, né? Você colocou num ponto muito interessante e eu faço uma pergunta direta. Você acha, para a advocacia tributária, pressupondo uma advocacia tributária de excelência, né? Para uma advocacia tributária de alta performance, de excelência, você acha importante ou imprescindível, são palavras totalmente distintas, mas o mestrado e o doutorado, ou não? Porque é uma pergunta polêmica essa, né? Tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não. Queria saber a sua opinião. A minha resposta é bem direta, não. Por que não? Porque eu vejo o mestrado, olha lá, vamos ser, assim, bem realistas. Mestrado, nós vamos falar de 2 a 3 anos, né? Doutorado, nós vamos falar de 3 a 5 anos. Você pode atrasar tudo, então vamos somar os dois aí, isso se vierem seguidinhos um do outro. Nós estamos falando aí de 6 anos, 7 anos de dedicação, né? Com mensalidades que hoje devem gravitar aí em torno de 3 a 5 mil reais. Estou chutando aqui. Aí você multiplica, faça uma conta aí, né? Multiplica aí pelo número de meses, 60 meses, 80 meses, 4 mil reais para você ver o investimento. E aí você fala, tá, aí isso vai me dar resposta na advocacia? Bem, pelo que nós falamos aqui, e é claro que eu não sirvo de exemplo, mas assim, a minha história se fez em sala de aula, não se fez na sala de aula do mestrado ou do doutorado. Lá eu tive que buscar para chancelar a minha atuação como professor de universidade e tudo mais. Então, assim, para resumir, eu, se fosse começar e fosse me dedicar exclusivamente à atividade da advocacia, eu pegaria todo esse recurso, nossa, e investiria em livros, investiria em cursos, investiria em congressos, né, naquilo que eu reputo muito mais assim direcionado para o nosso dia a dia no escritório. O meu cliente, em nenhum momento ele chega aqui ao meu escritório e quer saber, eu acho que nunca ninguém me perguntou aqui no escritório se eu sou mestre, se eu sou doutor, ninguém nunca me perguntou. Agora, isso é pergunta que se faz no ambiente acadêmico, né? Então, agora, o meu cliente quer saber se eu entendo de imposto de renda, ele quer saber se eu entendo de ICMS. Então, assim, eu acho que a minha resposta, tá, doutor João, não precisa ser considerada correta, não, é a minha resposta. Né? E eu respeitarei muito quem pensa diferente. Não, essa base está errada, eu acho que o bom advogado tributarista tem que ser mestre, tem que ser doutor. Mas eu não respeito, mas não concordo. Eu acho que são áreas assim acadêmicas que exigem muito. Eu até brinco, né? O Pedro conhece a minha esposa, e aí, quando você faz mestrado, doutorado, é assim, é um investimento tão grande de tempo, né? De tempo. E eu fiz uma loucura muito grande que antes de terminar o doutorado em Direito, eu acabei entrando sem querer, no doutorado em língua portuguesa. E eu posso até, como o doutor João é um entusiasta da área, eu vou lhe contar o que aconteceu. Eu estava na PUC, no meu doutorado em Direito Tributário. Eu passei pelo corredor de língua portuguesa. E aí eu entrei. E aí, no dia, estava lá a chefe do departamento, a professora Leonor, né, que é uma das grandes referências de língua portuguesa no Brasil. E aí eu entrei e falei assim, professor, eu sou doutorando aqui em Direito Tributário e a senhora sabia que sim, eu gosto muito de língua portuguesa, eu trabalho com isso, e eu penso em um dia estar aqui com a senhora. Falei para ela, uma senhora de idade avançada, respeitadíssima na área de língua portuguesa. Ela era chefe do departamento. Ela falou assim, tá, mas me fale um pouquinho mais de você.
E aí eu falei a minha história, eu falei, quem sabe num dia eu venha fazer a prova do mestrado aqui na PUC, em língua portuguesa. Aí ela falou assim, não tem nada de um dia. Amanhã você já vai trazer a documentação para fazer a sua inscrição e vai me colocar como a sua orientadora. Eu falei, não, professora, eu não terminei ainda o outro doutorado, não faça isso comigo, não. Aí ela, não, a ordem está dada. Ela é uma senhora assim, pela qual eu nutro grande admiração, carinho, até hoje. E aí ela falou, e tem algo mais, você não vai se inscrever para disputar o mestrado, você vai se inscrever para disputar o doutorado. E aí eu falei, não faça isso comigo, porque imagine, professora, se eu passar, eu não defendi ainda o meu doutorado em direito tributário. Ela falou, não, isso aí é problema seu. Ela era sempre muito assim. E aí aconteceu o que eu não queria. Eu fui aprovado na prova, e eu não sei se tem isso, um histórico disso no Brasil. Eu não sei, eu nunca ouvi falar de um camarada tão doido assim, que toca 2 doutorados com a minha vida em curso, advocacia, tudo, 2 doutorados. Aí, durante um bom tempo, eu fiquei com 2 doutorados nas costas. Depois que eu concluí tudo, aí agora falando da minha esposa, aí a minha esposa falou assim, olha, tá excelente, você é doutor em direito tributário e você é doutor em língua portuguesa. E se você continuar buscando sarna para coçar, o seu próximo título, né, que você falou, são títulos, o seu próximo título vai ser o de divorciado. Aí, né? Então, o que significa isso? Para todos entenderem. Porque você vai ter que estudar muito. E estudo, doutor João, doutor Pedro, é um ato insular. O que é insular? Insular vem de ilha. Ou seja, você não estuda com criança no colo, você não estuda com a esposa do lado, você não estuda com a família participando. Você coloca a família em um lugar, longe de você, mesmo você não querendo, sofrendo, e você estuda, você escreve. Então, mestrado e doutorado tem uma carga de sofrimento que é muito importante que todos saibam. Tanto é que o índice de evasão é gigante no Brasil. Gigante. Então, assim, tudo isso é para justificar, doutor João, que mestrado e doutorado não é brincadeira, né? É para quem tem um foco e quer ter uma resposta com esse tipo de projeto tão longevo e tão desgastante. Tá? Mas é maravilhoso você ter o título, né? Maravilhoso. Sábado e domingo, por muito tempo. Né? Mas, olha, inúmeros casos, o Pedro conhece muito bem minha família, tal, mas quantas vezes a família não foi para a praia, não foi viajar e eu fiquei isolado. Agora, isso é o que aconteceu só comigo, doutor João? Não, todo mundo que tem ali o doutorado, o mestrado, todo mundo passa por isso. Então, eu volto à sua pergunta. É assim, a advocacia, a gente tem que desenvolver, a meu modestíssimo pensar, habilidades para nós sermos bons vendedores, sermos bons conhecedores da matéria, sermos técnicos. Nós somos técnicos do direito, para resolver as demandas que chegam, não é? E tem um aspecto que, assim, eu não falei e que seria um pecado eu não deixar aqui a minha sincera opinião. O advogado tributarista, ele precisa ser um amante dos outros direitos. É uma frase que choca, né? Como assim? Tem que ser amante de direito tributário. Negativo. Porque o direito tributário é uma matéria interdisciplinar, é uma matéria de sobreposição, ela é sobrepairante. Então, assim, quando se fala em planejamento tributário, você vai ter que conhecer direito civil, você vai ter que conhecer outras matérias para você construir a sua tese jurídica. E quantas vezes no direito tributário a gente não demanda conhecimento de societário, conhecimento de constitucional, de administrativo, conhecimento até do direito do trabalho, de previdenciário. Então, assim, isso é fundamental. Às vezes,
você vai ter áreas do direito que são mais isoladas, elas vivem num isolamento assim maior. O direito tributário é uma matéria extremamente interdisciplinar. Por isso que eu volto ao ponto, pegando o gancho do doutor Pedro. Quem tem pressa não vai se encontrar no direito tributário, porque é um tijolinho por tijolinho, estudando bastante, construindo o seu currículo, a sua visão ampla do direito, para a gente conseguir atender as demandas que são, muitas vezes, interdisciplinares. Não vão só lidar com o ICMS, elas vão lidar com conceitos oriundos do direito privado. Afinal de contas, o próprio CTN faz menção a essa comunicabilidade entre os direitos. Os conceitos do direito privado são aplicados na seara tributária, exceto para definir competência, está lá no 110 do CTN. Então, não adianta, a gente tem que ter calma. E, para fechar, esse imediatismo das gerações mais novas, isso precisa ser tratado. Por quê? Porque eu falo em sala, todos precisam treinar aí a mente para projetos de médio e longo prazo. Parou com o curto prazo. Curto prazo não serve para nada na nossa profissão. É tudo longo ou médio prazo. O que significa isso? Vamos projetar lá na frente, como o doutor Pedro falou, o que eu vou ser daqui a 6 anos, 10 anos, e parar com essa visão. Daqui a 1 ano eu vou ter isso, vou ter aquilo, tudo com calma. Né? E nós que já temos idade, né, não temos essa pressa. É indesculpável o jovem de 20 anos ter uma pressa assim, surpreendente. Mas essa pressa, se formos analisar, teríamos que chamar aqui profissionais da psicologia, das áreas específicas para falar sobre a ansiedade do jovem, né? E sobre a velocidade que os meios de comunicação, incluindo o celular, têm provocado no dia a dia desses jovens. Então, eles estão sendo adestrados para a velocidade, pela própria informação que é passada no computador, nas telas do computador, nas telas do celular, e isso tem mexido com o comportamento do jovem. Ele quer tudo para ontem. E, na verdade, a nossa geração já foi mais, né, devagar com o andor. E, nesse ponto, não que sejamos melhores, mas eu acho que é o caminho, porque a pressa. Não tem nada do dia para a noite. Tanto é verdade, só para finalizar, o assunto aqui não é concurso público, mas os doutores sabem que eu lido muito com essa área. Quando eu falo para os alunos que para eles passarem na magistratura, no MP, na defensoria, na prova de delegado de polícia, que eles devem estudar 5, 6 anos, 5, 6 anos para vencer todas as matérias, toda a demanda, eles já ficam assustados. Mas como assim, eu fico imaginando essa informação na cabeça. Como assim estudar 6 anos? Eu quero estudar 1 ano para passar. Isso não existe. Você não vai vencer a quantidade de informação e muito menos assimilá-lo, né? Então, assim, o resumo nosso aqui, pegando as palavras tão bem faladas aí pelo Pedro e pelo doutor João, precisamos ter calma, paciência e projetar a nossa advocacia tributária sem pressa, a médio e longo prazo. Muito estudo, muito investimento, nada de afobação para ter retorno financeiro, tá? E assim as coisas vão acontecer naturalmente. Vai ter espaço para você, não é? Porque há espaço na nossa área, mas não pode querer que isso ocorra do dia para a noite, né? É isso, doutor. E eu queria complementar, né, João, porque eu acho interessante aí que o Sabac falou, que é a relação do mestrado, né? Eu acho que o mestrado, a pessoa tem que fazer, caminhar para o doutorado, se realmente tem a vocação para a docência, né? E fazer com experiência, né? Que eu estou vendo muitas vezes a pessoa mal se forma, mal termina uma especialização, já quer emendar com o mestrado, né? E você já fez mestrado, né, João? Você sabe como é que é. Você participar daqueles debates de mestrado, você tem que ter experiência. Não adianta você ir cru, sem conhecer nada, e querer participar, né? Então, acho que o conselho que eu daria para quem está nos assistindo, está começando, né? Por exemplo, está no 3º ano, vai começar a fazer estágio, procura um estágio num bom escritório de advocacia, que seja forte em tributário,
E para aprender, não é pelo dinheiro, você vai pelo aprendizado, né? E hoje, assim, muito complicado que essa geração não gosta muito de tomar bronca. Então, você vai tomar bronca, para aprender você tem que saber fazer, né? Aí depois se formou, procura fazer uma boa especialização em direito tributário. E o que o Sabac falou, que eu concordo, e procure aprender outras áreas de conhecimento, né, como direito constitucional, direito societário, direito comercial, direito civil. Né, o próprio professor Edmar, né, ele vai estudar direito civil, os fundamentos, né, para poder entender, poder desenvolver tese. E aí também, talvez, estudar contabilidade, que também é importante, para isso que vai militar no direito tributário e empresarial, e também um pouco de economia, né? Eu acho que isso é importante. Trabalhar 5, 10 anos na área e depois pensar em fazer um mestrado. Aí sim, eu quero isso para mim, eu quero dar aula. Porque dar aula, né, Sabag, é vocação, né? Você tem que ter paciência, porque lidar com o aluno, ansiedade de aluno, não é fácil. Você não gosta. Quantas vezes, né, João e Sabag, a gente sentou numa sala de aula e viu aquele professor que não tinha vocação para dar aula. Então, e você pagando caro uma mensalidade de uma especialização, de um mestrado, e a pessoa meio que não tá nem aí em querer transmitir o conhecimento, né? E eu acho que ser professor é isso, você tem que ter paciência, você tem que ensinar, você tem que transmitir. E veja, se você não tem essa vocação, né, e quer o título só para ter o título e ostentar, né, e publicar no Instagram, né, hoje eu defendi minha tese de mestrado, ou no LinkedIn, hoje eu sou mestre, e você não vai exercer, você está tirando vaga de uma pessoa que poderia estar, né? Como eu vejo, tem muito médico que se forma e não exerce a profissão, né? E vai só pela questão da parte profissional. Então, acho que são coisas que a gente tem que pensar muito aí para poder refletir, né? Eu acho que, infelizmente, essa geração, né, João? E a gente sempre comenta, né? Existe o tal da mentoria, né? Os mentores, né, de plantão que ficam vendendo milagres aí, e o pessoal vai aprender assistindo 5 aulinhas na internet. Não é por aí, né? Você tem que, é um caminho árduo que tem que ser perseguido, que o Sabac falou, que envolve um caminho árduo para poder chegar lá, né? E o Pedro aí, como um grande conhecedor do imposto de renda, né, Pedro? Quantos anos você demorou para entender esse negócio? E ainda não entendo, João. Tô quase 30 anos e não entendo. Mas, Olha, assim, problema, batendo a cabeça. pessoal até me briga comigo, né, Pedro? Poxa, eu estou lá na PET, eu quero mandar um abraço para o Marcelo. Marcelo é um grande parceiro, ele me concede várias bolsas aí nos cursos lá. E ele pergunta, João, você quer fazer de novo aqui o imposto de renda? Eu falei, mas é claro. Ó, mas eu já fiz 3 vezes, tá, Marcelo? Não tem problema não, faça a quarta, faça aqui. E é engraçado, se você pergunta, o que eu sei? Eu não sei nada. Eu estou aqui, eu estava antes da gente começar aqui, eu estava falando, Pedro, eu estou aqui estudando o CPC 47, que é insuportável ler o CPC 47, não tem uma coisa mais desagradável do que ler isso. Porque ele é ruim, ele é duro, ele é chato de ler esse negócio. Eu falei, é assim mesmo, João, daqui a pouco só piora. Então, é engraçado porque a gente vai lendo, aí você, poxa, agora eu sei um pouquinho. Não sei nada. Agora apareceu outro CPC que bagunçou a vida toda do negócio. E só para também falar essa questão do mestrado e doutorado, 2 grandes conhecedores de imposto de renda do Brasil, que é o Pedro, meu amigo, e o Ricardo Marins de Oliveira, os 2 não têm mestrado nem doutorado. Aliás, o Ricardo Marins, ele é especialista, se eu não me falha a memória, e se alguém estiver aqui pode me corrigir. Eu acho que ele é especialista em direito civil, tá? A especialidade dele é falar em direito civil. E ele sempre defende a importância do direito civil para um estudo do direito tributário adequado. Né? Ele tem o clássico Fundamentos do Imposto de Renda, né? Que talvez na atualidade seja o livro aí mais completo, sem falar de Bulhões Pedreira, entre outros, né? Mas hoje talvez o mais famoso seja ele. Ele não tem nem mestrado nem doutorado, só para ilustrar aí que uma coisa não tem de fato a ver com a outra. Pedro, rapidinho, antes de passar a palavra para a gente já encaminhando para o final, fala um pouquinho da importância da contabilidade, porque você é um grande conhecedor do assunto, você tem livro do assunto.
E isso te fornece ferramentas para mexer habilmente com o imposto de renda, como você tem obra também sobre o assunto, você é um profundo conhecedor do assunto. Fala um pouquinho para a gente, Pedro. Como é que começou esse negócio seu, Pedro? Assim, Bom, um exímio conhecedor de algo que, para talvez 99% dos advogados tributaristas, seja algo, né, misterioso, vamos usar essa expressão, misterioso, complicado. O camarada chega com crédito, débito e diz que aquela receita não é receita para o direito tributário, mas para a contabilidade mas o bem aumentou, é valor justo, o valor justo é neutro e blá, blá. Assim, explica um pouquinho para a gente aí, Pedro. É muito interessante saber isso de você. então, João, assim, como é que eu fui parar na contabilidade, né, como conhecedor de contabilidade? Em 1992, né, eu estava formado, tinha um escritório com mais 2 amigos, não deu certo, foi um ano muito difícil, não sei se vocês lembram, né, sabe que você lembra esse ano, um ano muito difícil de economia, todo mundo sofrendo por causa de inflação, aquela coisa toda, e eu resolvi mandar currículo, né, para vários escritórios, e era um anúncio fechado, que estavam contratando pessoas recém-formadas. Aí fui fazer entrevista, não sabia que empresa que era, dinâmica de grupo, aquela coisa toda. Já tinha percebido que era uma empresa grande. E no final da entrevista eu descobri que era uma empresa de auditoria. Na época era a Pricewaterhouse. E aí quando eu fui fazer a entrevista final com o gerente e com o sócio, né? E esse gerente, depois eu fiquei sabendo, o nome dele é Francisco Montagnier, ele era irmão daquele ator, o Montagnier, que acabou se falecendo, né? E aí eles falaram para mim, olha, você gosta de matemática? E eu gostava, porque eu fiz exatas no colégio. Eu gosto, porque aí você vai ter que aprender contabilidade, porque contabilidade é uma ferramenta essencial, porque você vai para a consultoria tributária, e fui. E aí eu fiz um curso de contabilidade durante 30 dias na Price. E se perguntar para mim, eu aprendi contabilidade nesses 30 dias? Não, João, porque muita informação, é uma coisa totalmente diferente para mim, débito e crédito não entrava na cabeça, né? Eu aprendi um pouquinho, mas eu fui aprendendo na prática. Então, fazendo trabalho de campo, fui 2 anos trabalhando, né, em campo, revisando provisão de imposto de renda, mexendo no papel de trabalho, balancete, aquela coisa toda. Uma hora o tico-teco funcionou e começou a fazer sentido para mim, então toda aquela teoria que eu aprendi na prática fez sentido para mim. E aí, em 95, eu fui trabalhar no escritório de advocacia do Matos Filho. E aí fui trabalhar para ajudar a desenvolver a consultoria tributária lá. E lá, a pessoa com quem eu trabalhava me convidou para dar aula de contabilidade. E no começo, qual que era a proposta? Eu ia ser um assistente, ou seja, eu ia só ajudar e não ia dar aula, né? Eu ia assistir ao primeiro curso para poder depois aprender e dar aula depois. E aí, para minha surpresa, como é destino, né? A pessoa com quem eu trabalhava teve que viajar para o exterior. E nós estávamos com um curso programado. E alguém tinha que dar aula. E quem que foi dar aula? Fui eu. E você pergunta para mim, foi legal? Não, foi um desastre, porque eu não sabia me comunicar direito, eu falava muito rápido, eu não tinha um preparo, né? Tanto é que eu fiquei meio frustrado com aquilo, né? E aí depois, com o tempo, eu falei, não, eu vou vencer isso aqui. Para mim foi um desafio. E aí eu comecei a estudar para poder dar aula. E fui dando vários cursos de contabilidade para advogados. E aí fui aprendendo qual que era a dificuldade do advogado, qual que é. Primeiro, a questão do débito e crédito não é muito fácil para você dar. Então, você tinha que dar o curso de contabilidade numa linguagem jurídica. Eu fui fazendo e aprendendo, errando e aprendendo, João, durante muito tempo fazendo isso. E eu fui dando esses cursos, todo ano dando, né? E aí, por mais que eu fugisse da contabilidade, a vida sempre me levou para a contabilidade. E aí eu acabei, né, continuando isso, tomando gosto da aula de contabilidade. Eu dava no curso do Sabag a parte de contabilidade tributária, né, Sabag? E era uma alegria muito grande dessa parte também. E aí depois virou o livro, né, que foi um curso de contabilidade e hoje manual de contabilidade, né? Então, eu sou convidado sempre para dar muita aula de contabilidade porque eu acho que as pessoas gostam da minha didática, porque eu procuro casar o direito tributário com a contabilidade, né, de uma maneira de tornar uma coisa interessante. Você foi meu aluno também, né, João? Então, você pode falar também sobre isso. Então, a contabilidade para mim foi isso. E fechando, o que eu acho de contabilidade para o advogado? Eu acho, principalmente para quem milita no direito empresarial, não só para o tributário, mas societário,
trabalhista, até penal, é essencial você conhecer a contabilidade, porque é a base, né? De onde você vai tirar a informação, de onde você vai tirar os fundamentos. E o nosso cliente, normalmente, quem que é? É o dono de empresa, é o diretor financeiro, é o CFO da empresa. E aí ele fala que linguagem? Linguagem financeira. Então, se você falar só no juridiquês, né, é que nem o português querendo falar com o italiano, não se entende. Alguma coisa você fala, mas não entende. O inglês, né? Então, se você fala o contabilê junto com o juridiquês, aí a coisa vai. Então, qual que é a grande diferencial que as pessoas sempre gostavam quando falavam comigo? Não, você me entende. Então, quando eu sentava para falar com o contador se sentia ameaçado, porque eu conseguia falar a linguagem dele e mostrava, olha, eu estou aqui para agregar, não para competir com você, nem tirar o seu lugar. Eu estou aqui para te ajudar. Então, isso para mim ajudou muito, né? Então, e fazendo casamento com tudo que a gente já conversou, que o Sabag falou, né? Você precisa ter essas ferramentas para poder ter esse diferencial, porque só ter o direito tributário vai te fazer diferencial? Não, você tem que ter as outras ferramentas. Você quer conhecer o bom direito civil, o bom direito constitucional, conhecer o bom direito comercial, conhecer a contabilidade, para você se tornar um bom profissional para poder fazer essa diferenciação no mercado. Então, acho que é isso que eu poderia falar. Eu acho que entender contabilidade hoje é essencial para quem vai estar na área de direito tributário e empresarial. Só para seguir a tradição, eu fiz essa pergunta ao Chueire, à Suzy, ao Sérgio André Rocha e, obviamente, farei a vocês. Com exceção do livro de vocês, tá? Com exceção das obras de vocês. Foi a exceção também que eu dei a eles todos. Se vocês pudessem, nessa sua nas respectivas bibliotecas, que creio serem robustas, escolher apenas 5 livros, quais você escolheria, Sabag? Depois eu vou passar a palavra para o Pedro. Sobre tributário? Sobre tudo. Assim, se eu falasse para você assim, escolha 5 livros para um crescimento do aluno que está aqui querendo ser um brilhante advogado como você. Comece por estes 5. Quais você indicaria? Vamos começar pela língua portuguesa, então, né? Então, eu acho assim, pela língua portuguesa é fundamental que o aluno tenha uma boa gramática normativa para consultar, tá? Para ele tirar dúvidas, tudo. É claro que para consultar gramática precisa também saber onde achar, então precisa estar bem para localizar. Mas uma boa gramática, vocês já ouviram falar, ó, a gramática do Domingos Pascoal Segala, novíssima gramática da língua portuguesa. Então, muitos aqui podem ter estudado por ela, né? Excelente. Então, assim, aqui nós temos uma boa indicação aí para se consultar em língua portuguesa. Bom, agora, da literatura. A literatura, vamos indicar um livro, assim, fora do nosso ambiente, né? Um livro que me marcou muito, não é? O Crime do Padre Amaro, essa de Queiroz. Então, assim, um bom livro para se estudar. E quando eu falo estudar, não é o entretenimento apenas, porque você estuda lendo essa de Queiroz, Machado de Assis, porque ali você tem um bom português para aprender, né? Então, aí uma boa dica de literatura, O Crime do Padre Amaro, entre tantas outras que eu poderia citar, mas veio aqui à mente, vamos homenagear o improviso. Agora, de direito. Então, vamos lá. Fora do direito tributário. Deixe-me aqui indicar um autor, né, que eu acho fundamental para nós, na nossa formação de direito público, Celso Antônio Bandeira de Mello. Tá bem? Então, assim, pode ler tudo do Celso Antônio Bandeira de Mello, que você vai estar muito bem. Então, eu estou, assim, fugindo um pouco à sua indagação, estou prestigiando autores, tá? Autores. Agora, autor em direito tributário. É assim, seria uma ofensa eu não citar aqui tantos, mas você não me deu esse dado numérico possível. Então, eu vou citar
um apenas, que foi o meu professor do mestrado, saudoso professor do mestrado, porque ele já faleceu, mas eu considero assim uma sumidade no direito tributário. Vamos ver se vocês tiveram a oportunidade de ler coisas dele. Ó. Ricardo Lobo Torres. Ricardo Lobo Torres. Então, recomendo tudo do professor, saudoso professor. Tive a oportunidade de recebê-lo na minha casa várias vezes, estava sempre na nossa pós, né? Até ele adoecer e depois, infelizmente, vir a falecer. Professor Ricardo Lobo Torres, tá? Bom, eu acho que tá legal, tá legal? Já fechamos aí a listinha? Falta um. Tá faltando um? Ah, legal. Então eu vou recomendar aqui, para prestigiar, o meu amigo Pedro, né, que tem obras de imposto de renda fantásticas e sabe tudo de planejamento tributário. Então, como eu estou seguindo a homenagem aos autores, vou fazer essa homenagem ao meu amigo de longa data, amizade longeva. Nem vamos centrar aqui na questão do tempo, né, Pedro, para não revelar a nossa idade. Mas, ó, vou indicar aqui o meu amigo Pedro Anan. E só para complementar, viu? Essa questão da contabilidade é fundamental, tá? Para ser direto. Quer vir para a advocacia tributária, invista na contabilidade. Ah, mas é difícil. Aí eu sempre digo, que bom que é difícil. Nada de procurar coisa fácil na sua vida. É para procurar coisa difícil, desafiadora, não é? E você vai perceber que estudando contabilidade, eu estudo até hoje contabilidade, desde a época da Receita, que eu tive que aprender para fazer a prova. Até hoje eu estudo por minha conta, né? Eu vou estudando, vou escrevendo. Eu tenho até um sonho. Esse sonho o Pedro não sabe. Eu tenho vários sonhos. Eu tenho um sonho um dia ensinar contabilidade. Mas assim, é que esse sonho eu vou ter que, eu acho que morrer e nascer de novo, porque eu tenho que aprender muito com o Pedro ainda, doutor João. Vamos fazer junto, professor Savag. Eu vou estudando por minha conta, vou lendo os livros e acho um barato assim, na contabilidade. Por quê? Porque ela é difícil. Ela é difícil no sentido... Talvez a palavra difícil assuste um pouco, mas não é que... Ela é desafiadora. E aí, o que é desafiador, a gente tem que correr para lá mesmo que a gente tem que ir, né? Então, obrigado pela oportunidade das indicações aí, doutor João. Maravilha, Eduardo. E você, Pedro? Fala aí. Olha, João, assim, livro assim, de contabilidade, eu acho que é o que o pessoal às vezes sempre me pergunta, né? Além do meu livro, eu acho que é importante. É aquele primeiro da FPCAF, que é o Manual de Sociedade por Ações, que ele é fantástico para quem quer estudar, porque tem tudo ali, né, João? Porque tem para falar todas as contas do balanço de uma maneira bastante didática e até muito bem escrito. O outro livro que eu usei muito para aprender contabilidade é o Manual de Contabilidade para Administradores, do Hélio de Paula Leite, um amarelinho, que nem publica mais, mas você vai achar em sebo, estante virtual. Ele é muito bom, eu aprendi contabilidade estudando ele. Direito comercial, né, que eu acho importante, né, assim, o livro que eu estudei, que foi ainda mais especialização, que é do professor Fábio de Coelho. É um livro bastante importante para quem está começando, que tem os conhecimentos básicos da sociedade por ações. Então, ali é bem didático também, dá para aprender bastante, né. De imposto de renda, eu vou citar do nosso amigo professor Edmar Andrade, que é um grande, né, conhecedor, estudioso, o famoso livrão dele que ele sempre fala, e agora está com de lucro presumido, de lucro arbitrado, e ele é um cara que eu respeito muito, porque ele é muito estudioso, ele conhece muito da matéria, né? E de direito tributário, não posso deixar de homenagear meu amigo Sabag, né? Porque o livro dele é referência hoje, em termos de para quem faz concurso, para quem estuda, né? Então, eu também gostaria de fazer essa homenagem, porque eu e o Sabag somos amigos de grande data, né? E viramos grandes amigos aí nessa nessa nossa jornada aí de direito tributário, né? E é uma alegria muito grande, não só profissional, mas pessoal também, né? Então acho que isso é muito bacana. A gente conversa muito até coisas pessoais, então a gente é muito amigo em relação a isso. Então essas seriam deu as 5, né, João? Deu as 5 obras que eu recomendo aí para quem está começando, né? E tem até uma pergunta que eu acho que é até interessante da Milena, né, João, que a gente podia falar. Ela fala assim: as teses tributárias são boas iniciativas da área? Então, eu queria ouvir a opinião do Sabag em relação a esse assunto, né? Porque geralmente quem está começando, né, começa pelas teses, né? Então quer vender tese, então porque todo mundo está fazendo, então fazer exclusão da base de cálculo do CMS. Até eu vi outro dia uma pessoa falar: vamos
ficar milionários vendendo a tese do século, né? Então, acho que quero ouvir pelo Sabag em relação a esse tema aí. O que você acha, Sabag? Realmente as teses elas têm assim suscitado a adesão, né, de tributaristas que já trabalhavam na área, mas surpreendentemente tem suscitado a adesão de muitos outros profissionais do direito na nossa área, não é? Então, todo mundo anda oferecendo as teses aí de tributário para os seus clientes, né? Com todo o respeito ao trabalho do advogado, e todo mundo tem direito de trabalhar e de oferecer os seus serviços, né? Mas eu acho que as teses, elas, assim, elas não podem ser supervalorizadas, porque, afinal de contas, a tese ela não se basta. A tese ela precisa, né, de um conhecimento jurídico, de processo civil, muitas vezes, porque ela vai ter que ser conduzida nos graus de jurisdição, né? Então, você vai impetrar o mandado de segurança, começa por aí. Você impetra o mandado de segurança e pleiteia a liminar, né? Então, você está com uma tese que você achou que ela vai dar resultado. Muito bem, a liminar ela vai ser indeferida. Aí, a primeira pergunta que se faz, e daí? Qual vai ser o próximo passo? Então, nós estamos falando de processo civil, nós estamos falando de agravo, nós estamos falando de todo o transcurso, o interprocedimental e, por que não dizer, o caminho do processo civil, né? Então, assim, a tese, ela não é a salvação do mundo. Ela precisa realmente de um conhecimento prévio, quer seja de processo, quer seja de tributário, para que ela tenha realmente, para que ela reverbere no ato da venda e você consiga, porque o cliente ele vai fazer perguntas interessantíssimas. Ele vai querer saber exatamente isso. Tá, e se a gente não obtiver a liminar? E se eu obtiver a liminar, eu já vou poder compensar? Não é? Ah, tá, e se eu não obtiver a liminar, eu quero saber quando que eu vou ter acesso ao benefício que você está vendendo. É só com trânsito em julgado? Ah, muito bem, e não pode ter uma rescisória, e aí vem todos os questionamentos. Então, eu acho assim, tese é importante? Importantíssimo, mas a tese, ela exige um conhecimento aí importante por parte daquele que vai vender o produto para atender todas as respostas, as dúvidas, né, dos clientes. E são dúvidas realmente muito boas, a gente enfrenta no dia a dia. E tem que ser conduzida com responsabilidade também, né? Claro. Eu não vou, obviamente, citar nomes, mas a gente vê muita abominação, né? Num passado recente era muito pior, né? Os teseiros, né? Que ficavam, né? Com umas canetas meio grandes, assim, com uns cordão de ouro, uns negócios. Não, eu vou compensar, compensa tudo. Cara, não, compensa antes do protocolo. Né? Aí a empresa vai lá, acredita naquilo, o sujeito levanta um, entre aspas, crédito de 100 milhões, quando na verdade seria 5 milhões. Ele tem o êxito dele, tchau, e benção. Depois, 3 anos depois, 4 anos depois, aquela compensação é indeferida, não é homologada, porque as pessoas esquecem que tem 5 anos para ser homologada. Pronto, esse cara já está em outro lugar, já usou o dinheiro e é a empresa que fica no prejuízo. Você já viu isso, Pedro? Você já viu isso, Eduardo? Quantas vezes? Quantas vezes, né, Pedro? Eu acho que a ideia é bem essa, assim, não vamos reduzir, né, o direito tributário a esse ambiente imediatista das teses. Elas são importantes? São. Trabalhamos com elas? Claro que trabalhamos. Mas a advocacia tributária é muito além disso, né? A advocacia tributária é o contencioso, a advocacia tributária é o consultivo, né? A advocacia tributária é você conhecer processo civil de modo aprofundado, é você estudar contabilidade. Então, assim, em nenhum momento hoje da nossa noite a gente deu atalho aqui. Talvez a verdade, ela doa, né? Porque talvez um aluno nosso mais imediatista, Sabag, eu queria ouvir uma coisa assim, mas um passe de mágica para eu me dar bem, mas a gente, infelizmente, não tem isso para oferecer aqui, a não ser que a gente minta, né?
e nós somos de falar a verdade. Então, assim, a verdade é, ó, foco, vontade de estudar, paciência, não é? Estudando bastante e se preparando para a advocacia tributária. Se prepare para ela, que ela vai chegar e você vai conseguir. Muito. E que você falou, né, João? A gente tem dois exemplos de dois grandes escritórios aqui em São Paulo, que nem existem mais, né? Que era nessa linha, né? Ficavam vendendo só teses e mandavam o cliente compensar sem ter liminar, ou fazia até seminários, fechava seminários com empresários, assim, né? E vendia pacotes de teses, assim, um pendrive com todas as teses para a pessoa fazer, tipo, ó, você contrata advogado para tocar, eu te dou só a tese para você fazer, né? Então, só que assim, eles cresceram, mas é uma coisa a curto prazo. Tanto é que hoje não existem mais. Tanto é que um deles até foi preso, ficou preso durante um bom tempo e sumiu, né? E vendia a milagre. Ele falava o que o empresário queria ouvir, né? Ou seja, você compensa, pode fazer o que você quiser, se sonega, pode fazer o que você quiser. Só que isso, né, não dá. E o que eu sempre falo, né, Sabaguinho e João, e às vezes você tem que saber falar não, né? Ou seja, não dá para fazer, você não pode fazer. Se você fizer, você vai se dar mal, né? E tem que ser muito realista com o cliente, né? Se você quer fazer, você corre risco. Agora, depois não vem falar que eu não te avisei. Então, hoje o Sabaga está falando de um cliente, né? Que é complicado nesse perfil, né? Quer fazer as coisas, não consulta direito, não tem fundamento para fazer isso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E nós, como advogados, tem que tomar muito cuidado com a ética, né? Eu acho que é muito importante, né? Sempre fazer a ética. Eu lembro que esses teseiros, né? Na verdade, são os vendedores deles, né? Eles são tão convincentes no absurdo que você fala, cara, burro mesmo, que eu não estou vendo. Será que esses livros não estão dizendo o que esse cara está falando? Sabe assim, que eles pegam uma jurisprudência lá de 88, sabe assim? Que olha, que esse que pode compensar antes do trânsito, maluquice, né? Aí pega a jurisprudência de 62, que ele diz que é 1% mais o Selic, sabe assim? E eles inventam e dão aquela engabelada na situação. E, graças a Deus eu estava certo, porque era uma situação até constrangedora. Mas, bom, 1h30 de live, eu acho que foi muito enriquecedora. Estou muito feliz, muito honrado aí pela presença de vocês dois, né? Espero que, especialmente o Sr. Sabag, né, volte outras vezes. O convite aqui já se estende para outras quantas você quiser. Você está sempre muito bem-vindo. O Pedro já está cansado de saber que está bem-vindo aqui. Porque o Pedro, na verdade, ele não é bem-vindo. O Pedro faz parte dessa live. Por acaso, tá no meu nome, mas é um mero equívoco, uma mera burocracia, mas deveria estar no nome de nós dois aqui, porque ele faz, desde o início ele está comigo, e isso aqui esse canal aqui, que o objetivo do canal é transmitir um pouco de conhecimento, né, Pedro? O objetivo do canal eu sempre falo, eu gosto desse canal porque é a minha mentoria semanal. São verdadeiros, porque eu pego pessoas a quem eu admiro, chamo aqui e aprendo. Me sinto burro, e quando eu saio e me sinto burro, eu tenho interesse de crescer. Porque se eu viesse para cá e me sentisse inteligente, não contribuiria em nada para a minha vida. Eu quero ouvir coisas que eu vou, né? Vontade de aprender, vontade de... Poxa, não entendi nada do que esse cara falou. Agora eu vou pegar esse livro e vou dar uma lida para ser menos burro na próxima. E isso está me ajudando, Pedro. Porque 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, né? Quando nós começamos, lá em início de 2020, o cara falava uns temas, Pedro, eu ficava igual a tartaruguinha de taxista, assim, sabe? Hoje eu ainda fico com tartaruga de taxista, mas tô menos burro. E eu acho que daqui a... Como vocês falaram, a gente tem que ter um pouco de
de médio a longo prazo, talvez daqui a 2, 3, 4 anos, eu comece a entender um pouquinho do que se é discutido. Dito isso, palavras finais aos senhores, a palavra está com vocês. Muito bem, ó, eu vou me antecipar aqui, Pedro, agradecendo aí ao Pedro, agradecendo a você, João, pela oportunidade que me foi dada de falar aqui para todos sobre questões pessoais, né, a nossa história e a nossa vida profissional, e assim, dividir algumas impressões que temos, que não são assim as únicas que podem ser refletidas, né, mas elas são sinceras, né, porque elas são pontos em que acreditamos, né? Então, acho que todos nós só falamos aqui aquilo em que a gente acredita, né? E quando a gente acredita, a gente está bem intencionado, porque a gente quer ajudar as outras pessoas, né? Então, falamos no estudo, falamos na resiliência, na paciência, no foco, na disciplina, né? Falamos na vontade de crescer, respeitando aí as fases da vida, nada de imediatismo, mostramos tecnicamente a visão interdisciplinar do direito tributário, como é importante você se abrir para os outros direitos. Então, eu acho que foi muito útil. Eu também aprendi demais, sempre que estou em eventos como este aqui, né, aprendo demais com pessoas ilustres como o João, o Pedro e tantos outros, e me coloco à disposição sempre. É claro que voltarei. Na próxima fala, nós vamos falar de matemática, vai ser uma live sobre trigonometria e análise combinatória. Aí quero ver quem vai dar conta se vocês são machos mesmo, né? Vamos falar aqui de análise combinatória. Quero ver quem vai me acompanhar, hein? Aí eu vou me lembrar dos velhos tempos, hein, doutor João, doutor Pedro. Savag, então, fico muito feliz de estar aqui com o Savag e com o João, dois grandes amigos, né, João? Esse canal que a gente criou no começo da pandemia com o objetivo de fazer algo diferente, transmitir esse conhecimento. Acho que a gente está conseguindo esse objetivo e estamos continuando com ele, né? E está hoje com um grande amigo, uma pessoa extremamente respeitada, que as pessoas gostam muito, que é o nosso amigo professor Eduardo Savag, para falar de um pouco de carreira, de início, e dar algumas dicas aí para quem está começando, né? E não tem, né, caminho fácil, né, gente? É um caminho que tem que ser percorrido, de persistência, de estudo, né? Então, acho que é isso que o pessoal tem que fazer. Não acreditem em milagres que o pessoal vende aí, né? Não existe caminho curto para poder fazer. Eu sei que muita gente gostaria de ter essa resposta, mas infelizmente a gente não tem. E gostaria de agradecer mais uma vez aí a audiência de todos aí, João. E parabéns aí pelo nosso canal. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado a todos que estão assistindo até agora. Algumas mensagens dando, né, parabenizando, do Felipe, do Davi, minha mãe está aqui também, né? Um monte de gente aqui. Bom, muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Boa noite. Um abraço a vocês. Tchau, tchau. Tudo de bom, gente. Tchau. Tchau. Boa noite.